A graça e a paz, amados, estamos aqui para trazer a segunda lição de jovens que estamos estudando nesse trimestre sobre a santidade, né? A diferença do profano para o sagrado. E hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que fala sobre o pecado debaixo ou sob a perspectiva do Deus que é santo. Ok? E ao darmos início à lição, eu quero aproveitar para te convidar para que você se inscreva no nosso canal. Caso você não se inscreveu, você se inscreva, compartilhe aí com seus amigos, ok? Seus amigos, grupo, tá? E deixa o seu like aí, ok? Toca no sininho para tu receber novos avisos, ok? E assista aí os nossos anúncios. Você assistindo os anúncios, você nos ajuda na monetização, porque o nosso canal ele é monetizado. Aí você assistindo os anúncios, você nos ajuda também, tá bom? Então fica aí conosco, nos ajuda, ora por nós, para continuarmos aí nessa batalha de ajudar aí os professores e alunos na Escola Bíblica Dominical de Jovem. Temos também de adulto, né? Você pode entrar no meu canal aí e assistir aí também as aulas da parte de adulto, porque estamos estudando sobre um avivamento, ok? Bem, então vamos lá, o pecado sob a perspectiva do Deus que é santo. O nosso texto áureo, né, o texto principal, está em 2 Samuel, capítulo 11, verso 27. Diz assim: E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Então nós vamos estudar essa lição, o pecado sob a perspectiva de Deus, né, do pecado de Davi no seu adultério com Batseba. Resumo da lição: enquanto Davi via o pecado como algo que poderia ser escondido, Deus demonstra que o pecado é algo sério e que deve ser tratado com firmeza. Ok? Então isso aí é muito importante. As pessoas precisam entender o seguinte: nós, né, precisamos entender que a ênfase da segunda lição é demonstrar que Deus vê o pecado e julga de forma diferente do ser humano. O ser humano peca, limpa a boca e está tudo bem. Com Deus não é assim. Entendeu? Ele usa de misericórdia quando há arrependimento sincero, mas ele não deixa passar por cima. Entendeu? Ao começarmos essa lição, a gente precisa entender o seguinte: Deus não tem o culpado por inocente. É isso aí que a gente tem que entender. Ok? Deus nunca vai ter o culpado por inocente. É culpado, vai ter que assumir a conta com Deus. Vai ter que resolver o problema com Deus, ok? Não pode ser de forma diferente. O nosso texto bíblico, você pode ler, se você não tem a revista aí perto de você, mas tem a Bíblia, está em 2 Samuel, capítulo 12, verso de 1 a 9, ok? Então, nessa lição nós vamos ver aqui esse erro, né, de Davi. Davi, ele foi um dos principais personagens bíblico, né, do Velho Testamento. E nós vamos ver aqui um dos momentos mais tristes da sua vida. Parte 1 aqui então: o pecado sobre a perspectiva humana. Entenda bem, nós vamos ver sobre a perspectiva humana, como o homem vê o pecado, e sobre a perspectiva de Deus, como Deus vê o pecado. É bem diferente, tá? Vamos lá. O pecado de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Olha só, quem pecou aqui foi um homem considerado segundo o coração de Deus. Ok? Então você já vai começar a entender que um homem segundo o coração de Deus não é um homem perfeito. E nós vamos ver nessa lição por que ele é chamado segundo o coração de Deus. Como é que pode um homem que comete dois pecados terríveis, adultera, mata o marido da mulher, fica com a mulher, e é segundo o coração de Deus? Mas você vai saber por quê. Ok? Bem, o pecado de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então, no tempo, né, chegou o tempo dos reis sair para a guerra. Era comum, né? Às vezes ficava um ano sem ter guerra, só paz, mas de repente surgiu uma guerra
Aí chegava um ano em que os reis saíam à guerra para conquistar uma terra, conquistar uma nação, conquistar alguma coisa, né? E o que os reis naquela época tinham aqueles soldados para sondar, né, a situação econômica, política. Às vezes o rei, a nação do rei estava com alguma necessidade e tinha em outra o que ele precisava aqui, e a outra era mais fraca, ele ia lá para conquistar e pegar aquilo para ele. Mas chegou o tempo do rei ir à guerra, Davi não foi, ficou numa boa no seu palácio e mandou os reis lutar. Mas ele tinha que ir também, mas ele não foi, né? O problema já começou aí, ok? Então, ele, em vez de sair, ele ficou ocioso lá no palácio, passeando, fazendo nada, né? E de repente, lá do terraço, ele avista que uma bela de uma mulher tomando banho, certo? Lá do seu palácio ele viu. Muita coincidência, né? Ela tomando banho ali, na época daquela, vendo, né, em que Davi dava para vê-la. Então essa história também é mal contada, mas é assim que a Bíblia relata, que é o que interessa para a gente. Os detalhes não interessam, tá? Então ele avistou uma mulher se banhando, e essa mulher era Batseba. Entendeu? Batseba, ela era filha de Eliã, que era neta de Aitofel. Aitofel foi um dos principais conselheiros de Davi, entendeu? Parece que Aitofel depois até se suicidou e tudo. Então, ele é principalmente esposa de Urias, entendeu? Então, Batseba era filha de Eliã, neta de Aitofel, conselheiro de Davi, certo? E esposa de um soldado chamado Urias. Urias tinha até Davi como ídolo. Urias gostava de Davi, servia a Davi de forma fiel. E Davi, além de pegar a mulher dele, ainda mandou matar, né? Então, nós vamos estudar isso aí agora, ok? Então, Urias tinha sua esposa em casa e ele estava na guerra, e Davi no palácio, certo? Então, tratava-se de uma mulher casada, olha só, casada, e não lhe era lícito possuí-la, mesmo que ele sendo rei. Não é porque ele era rei que ele poderia possuir mulher casada. Entenda bem, os reis eles tinham várias mulheres. Não que Deus aceitasse aquilo, ele tolerava, ele suportava. Mas nunca foi a vontade de Deus que os reis tivessem várias mulheres. Deus nunca quis isso. Ele suportou isso e o preço era alto que eles pagavam por ter várias mulheres, né? Então o que acontece? Ele suportava isso de Davi. Agora o rei poderia ter as mulheres que eles quisessem solteira. Deus não gostava, não aceitava, mas tolerava isso, né? Mas casada não. Ele só podia possuir as solteiras, casada em hipótese alguma, certo? E foi justamente, embora Davi tivesse muitas mulheres, certo, à disposição dele, ele mesmo assim preferiu uma casada chamada Batseba, esposa de um dos seus melhores soldados. Vê como é que a fraqueza do homem é, né? Por isso que a Bíblia diz, antes de orar, vigiai e orai. Tudo começa quando? Com a ociosidade. A pior coisa que tem é quando a gente não tem o que fazer. Davi ele tinha que ir à guerra, não quis ir, ficou no palácio, já foi um laço do diabo, entendeu? Então, Davi, não satisfeito com as mulheres que tinha, né, mandou chamar Batseba, cometeu um grave adultério, certo? E ela, ficando grávida, mandou informar ele que ela estava grávida. Então, o pecado de Davi foi deliberado. Ele começou com uma ociosidade, sem ter nada para fazer. Olha, a pior coisa que tem, a gente não tem nada para fazer, só arruma ideia, entendeu? Então, a ociosidade depois, olha só, primeiro ocioso, sem fazer nada. Depois, um olhar lascivo, entendeu? A cobiça, certo? Imprudente, um planejamento para o ato, enfim, o adultério consumado. Então, Davi não era bobo, ele planejou tudinho direitinho, certo? Para ir caminhando para a perdição.
Que às vezes o diabo dá uma inteligência à pessoa para planejar algo que vai levar ele para o inferno, né? Então assim ele consumou o ato de adultério com Batseba, mulher do seu melhor soldado, um dos melhores. Cuidado com aquilo que parece inofensivo, é o título aqui, subtítulo. Frequentemente, pequenas alterações éticas e morais podem passar despercebidas por um cristão, né, que não esteja atento às mudanças. Então, o que acontece hoje é que o certo parece errado e o errado parece certo. Entendeu? Está tudo relativizado. O que é isso? O que as pessoas estão arrumando como pecado? O que é pecado para você não é para mim. Entendeu? É assim que as pessoas estão fazendo, estão relativizando o pecado. Não, isso aí é pecado para você, para mim não. Aí comete o pecado. Por quê? O que é pecado? Pecado não é o que eu acho que é pecado. Pecado não é o que você acha que é pecado. Pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. Entendeu? Se a Bíblia diz que adultério é pecado e leva a pessoa ao inferno, a Bíblia diz lá em Apocalipse, os adúlteros ficarão de fora, os fornicários. Então, para mim, não é o que eu acho que é pecado. Não, isso aí não é pecado para mim. Não, não é para mim, mas para Deus é pecado. O que é pecado para Deus é pecado e acabou. Entendeu? Então eu não vou ficar relativizando o pecado. Não, isso é pecado para você, não é para mim. Isso aí está levando muita gente para o inferno, se não se arrepender. Que, repito, pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. A Bíblia diz que é pecado? Amém. Acabou. Não adianta eu querer inventar que não é, porque Deus não vai mudar de ideia. Deus não tem o culpado por inocente. E a conta do pecado chega. Chega na minha vida, chega na tua, chega de qualquer um. Chega na do pastor, seja de qualquer pessoa. O pecado chega. E a conta é alta. Entendeu? Ninguém fica impune. Eu não fico impune. Toda vez que eu pequei, eu prestei minha conta com Deus, não ficou impune, a conta foi alta. Né? Então todo mundo que peca, não pensa que vai ficar numa boa, não, igual Davi. Davi pecou, limpou a boca e tocou a vida. Ninguém falou nada, ninguém mexeu com ele, eu vou continuar. Mas Deus não deixou passar em branco não, mandou o profeta lá falar com ele. Certo? Então a gente precisa entender o que é pecado, o que a Bíblia diz que é pecado. Não relativize o pecado não. Se algum mestre da Bíblia chegar para você e falar, isso aí não tem nada a ver, vai ver, a Bíblia diz que tem, então tem, sai fora. Pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. O que Deus vai cobrar da gente não é o que o pessoal diz que é o que não é. O que Deus vai cobrar da gente é o que está na palavra. Por isso que Jesus falou, no último dia, quem vai julgar é a palavra. Por quê? O que está escrito. O que está escrito é pecado, então é pecado. Ah, mas o doutor falou que não é, problema dele. O que a Bíblia diz que é pecado, e Deus só vai cobrar o que está na palavra. Ok? Então a gente precisa entender isso. Então a gente precisa entender que o pecado afasta o homem da presença de Deus. O pecado consumado gera morte. O salário do pecado é a morte. Então, querido, não vem com esse papo de alguém que querer te enrolar. Não, isso aí é pecado antigamente. Não, o que está na Bíblia é pecado para sempre. Tá? Os planos para encobrir o seu pecado. Então Davi, né? Ele pecou, é rei, é o chefe, tem o poder na mão, ele pecou, né? E depois de receber a notícia da gravidez, né? Da Batseba, e analisar a situação, o que ele faz? Certo? Ele tem um plano. Ele manda chamar Urias, ele bolou o seguinte, poxa, ela engravidou, e agora? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou chamar Urias, aí Urias vai dormir com ela, aí todo mundo vai pensar que o filho é dele. Não tinha DNA, né? Não fazia exame, tá bom. Aí chamou ele. Mas Deus já estava no negócio, Deus não ia deixar. Aí o que aconteceu? Veio do nada. Como é que um rei vai, do nada assim, vai convidar um rei, um soldado que está lutando lá, para vir jantar e almoçar com ele? Qual rei que vai fazer isso? Do nada pega um soldado lá, vem cá, manda ele vir para cá. Que negócio é esse? Todo mundo entendeu, né? Mas aí Urias
dormiu na porta de casa e não foi dormir com ela. E quando ele soube que não dormiu, chama ele lá, encheu ele, deu bebida para ele, botou ele bêbado. Ele pensou que botando ele bêbado, o seu plano ia dar certo. Não deu. Mesmo doidão lá, bebeu, mas quando voltou, dormiu do lado de fora. Falou, que a arca do Senhor está lá na batalha, eu vou dormir com a minha mulher? Não quis. Aí não teve jeito. Aí Davi arquitetou outro plano, mais diabólico ainda. Você vê como é que um abismo... É assim, querido, é o que a Bíblia diz, a gente não dá ouvido à palavra de Deus. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Um pecado chama um pecadão. Entendeu? Aí ele arma um plano, vou matar esse cara. Aí manda uma carta para Joabe, fala, bota ele no pior lugar que tem aí para ele morrer logo. Foi isso que ele quis dizer. Joabe obedeceu, botou ele na linha de frente, ele morreu. Mataram ele. Aí quando ele soube que Urias morreu, esperou passar o luto, pegou a esposa e levou para a casa dele. Aí você pensa bem, como é que pode um homem desse segundo o coração de Deus? Entendeu? Vamos ver ainda. Então a gente precisa entender isso. Aquele bravo soldado foi traído pelo seu próprio rei. Entendeu? Muito triste isso, né? Bem, o pecado sobre a perspectiva de Deus. Então ele fez tudo isso e ficou na dele. Entendeu? Agora ninguém falou nada, eu vou continuar, certo? Vamos ver. Então o pecado é algo desagradável. Eu disse no início, Deus não tem o culpado por inocente. Deus não passa por cima de nada, não. Entendeu? Eu posso me enganar pensando que sim, mas não. Deus não passa por cima de pecado de ninguém, não. Entendeu? E ele dá a cada um segundo as suas obras, embora dê tempo de se arrepender, porque Deus deu aproximadamente quase 1 ano para Davi se arrepender. Bem, então para Davi tudo estava resolvido, né? Olha só, Urias estava morto, Betsaba era viúva, estava livre, né? Desimpedida para o casamento, mas um filho seu nasceria. Tudo bem, ninguém estava se incomodando, ninguém estava incomodando o rei, né? Estava tranquilo, esse assunto ninguém tocava, continuou tudo normal. Porém, né, no último versículo do capítulo 11 de 2 de Samuel, deixa bem claro isso aqui, ó, o que havia acontecido. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Ninguém falou nada, ele pegou a mulher, foi viver com ela, né, tudo bem, tranquilo, mas a Bíblia diz, né, que essa atitude que Davi fez não agradou ao Senhor. Então a conta ia chegar, né? Era para chorar. Então, parecia que estava tudo bem, certo? Então, Deus, querido, olha só, Deus não estava vendo o pecado da mesma forma que Davi estava vendo, sendo completamente complacente com as atitudes do rei. Deus via totalmente diferente. Então o Senhor, que é grande em misericórdia, estava dando um tempo para Davi se arrepender. Aquele tempo que as pessoas pensam que Deus esqueceu. Está entendendo? A pessoa peca, erra, faz um monte de besteira, entendeu? Entristece o Espírito Santo, aí passa o tempo, não acontece nada. Aí a pessoa pede, Deus deixou para lá. Não, esse tempo que Deus está dando é para você e eu se arrepender. Está entendendo? A conta demora, não é porque Deus esqueceu e Deus deixou para lá, deixa para lá. Não, é porque Deus está dando tempo da gente cair em si. Lembra do filho pródigo? Depois de ter sofrido barbaridade por causa da sua precipitação, né, ele caiu em si. Então, quando Deus não cobra logo o pecado, demora, é porque Ele está esperando você e eu cair em si, se arrepender, pedir perdão, se humilhar. É para isso. Não é porque ele se esqueceu e deixa para lá, o cara é assim mesmo, nada disso. Não se iluda, a conta chega. Mas antes Deus quer que a gente se arrepende, por isso que ele demora. Entendeu? Então, ele pensava que Davi, está tudo resolvido, sou rei,
Até agora Deus não falou nada, acabou. Nada disso, tá? Todavia, o rei pensava que tudo estava resolvido. Contudo, para o Eterno, o pecado cometido precisava ser tratado. Todo pecado que cometemos precisa ser tratado. Deus corrige aquele que ama. Pecou, vai ser corrigido. Certo? Porque Deus, ele criou o homem com livre-arbítrio. Eu tenho essa capacidade dentro do livre-arbítrio, não é onipotência, eu fazer o que eu quero. Livre-arbítrio significa que tem coisa que a decisão é minha. Quem decide pecar sou eu, pela liberdade que eu tenho. Eu posso tomar uma decisão de pecar ou não pecar. Davi podia tomar duas decisões. Deixar a mulher em paz lá tomar o banho dela, mesmo ele achando ela bonita, cobiçando ela, querendo ela, mas ele tinha a liberdade de deixar ela lá. Não, deixa lá, não é minha, é casada, o marido dela está lutando lá na guerra, sabe o que eu vou fazer? Deixa lá para lá. Mas não, ele optou pela segunda. Eu sou rei, tenho o poder na mão, vou dormir com ela. E dormiu. Mas olha o preço que ele pagou. Vocês estudam a Bíblia, ver se tem noção que Davi sofreu por causa desse pecado. Acho que 1 milhão de vezes ele se arrependeu. E Deus falou para ele: tudo que você fez escondido, eu vou fazer contigo na frente de todo mundo. E a espada não vai se afastar da sua família. E não se afastou mesmo. Vê o que aconteceu com os filhos dele? Tudo é o quê? O que foi isso? Sabe o que foi? A lei da semeadura. Deus perdoou, mas ele teve que colher o que plantou. Entendeu? É isso aí. Então, nós somos livres até para pecar. Nós não devemos pecar. Deus não proíbe ninguém de pecar, só se ele estiver numa inocência tremenda. Mas o cara consciente, sabendo o que está fazendo, certo? Então a gente vai dar conta dos atos praticados, porque nós damos lugar ao diabo, né? E aí as consequências são pesadas. Entendeu? Então a primeira opção é melhor, pois quando alguém é confrontado com seu pecado, muda de atitude. É preciso isso. Certo? Então lembre-se, ninguém é obrigado a pecar. Deus ama o pecador, mas condena o pecado. Isso aí a gente sabe disso. Todo mundo, todo crente convertido, né? Ele sabe disso. Deus, ele ama o pecador. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Deus é hamartia, errar o alvo. Deus preparou o homem para um alvo. Deus tem um alvo com a gente. Quando a gente peca, a gente sai do alvo, sai da direção de Deus. É pecado. Entendeu? Então, Deus ama o pecador, mas ele condena o pecado. Ele odeia o pecado. A transgressão. Entendeu? Quando você sai da direção de Deus, o pecado é errar o alvo, é cometer coisa que Deus não se agrada. Entendeu? Então, o pecado é a transgressão da lei. O pecado é uma coisa terrível. É a transgressão. Nós transgredimos, passamos por cima da vontade de Deus. O pecado é, generalizando mesmo, é desobediência. Acabou. O pecado é desobediência. Desobedeceu, pecou. Qual o remédio? Arrependimento. Eu gosto muito daquele sermão de Pedro, quando ele fala assim: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados vossos pecados. Entendeu? Então, quando você peca, qual é a primeira atitude tua, se você não quer pecar mais? Arrependimento, mudança de pensamento. Mas Pedro acrescenta mais uma palavra: arrependei-vos e convertei-vos. Arrependimento, mudança de pensamento. Conversão, mudança de atitude. Eu mudei meu pensamento, mas vou ficar nisso? Não, vou mudar minha atitude também. É conversão. Aí o que acontece? Para que venha o quê? Tempo de refrigério.
na presença do Senhor. Entendeu? Arrependei-vos e convertei-vos, para que seja cancelado o vosso pecado. O pecado Jesus já perdoou na cruz, mas o pecado, quando eu pratico, eu tenho que me arrepender, eu tenho que me converter, mudar minhas atitudes, para que o pecado seja cancelado na minha vida e venha tempo de refrigério. Entendeu? Eu não vou viver na sequidão espiritual. Por quê? Porque eu vou ter o refrigério de Deus. Porque eu não sou pecador, não. Porque eu sou pecador, mas me arrependi, me converti. Aí Deus cancela o meu pecado e eu vou ter a paz de Deus que excede todo entendimento no meu coração. Então, querido, tenha em mente que Deus ama o pecador, mas Ele condena o pecado. Entendeu? Então, muitas pessoas em nossos dias, eles estão vivendo em pecado, se sentindo intocáveis. Fazendo grande vantagem, querido. A pior desgraça de um ser humano é estar vivendo no pecado e se achar. Está indo para o inferno, cara. Conhece a palavra, vai de Bíblia na mão para o caminho errado. Tem pessoas que estão no pecado, ninguém pode falar nada, que ele se sente até superior, porque está vivendo em pecado. Tadinho, não vai passar na porta estreita. Não vai, está se iludindo. Entendeu? Há caminho que ao homem parece ser bom, mas de Deus, ó. Entendeu? Então a gente fica até com pena dessas pessoas que estão vivendo fora da palavra, com a palavra na mão, até pregando, mas fora, e se achando mais inteligente, mais moderno. Não, eu sou um crente moderno. Tu é um crente moderno? O inferno está cheio de crente moderno. Entendeu? Então, querido, você que está com a Bíblia na mão, procura examinar o que está escrito ali. Certo? A Bíblia tem uma frase que diz assim: os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Procura ver o que está escrito ali, que as pessoas estão praticando e que não vão entrar no reino dos céus. Entendeu? E sai fora desse negócio de não julgueis. A palavra já julgou já. O sujeito está vivendo em fornicação, não julgueis. A Bíblia diz que os fornicários não entram no céu, o mentiroso não entra no céu. Não, mas não pode falar nada não. Então deixa o cara se perder. A Bíblia diz: prega, ensina, exorta. É a nossa parte. Nós queremos que o nosso irmão vá. Se eu estiver errado e alguém me corrigir e me tirar do erro, eu vou ser grato a essa pessoa. Não vou ser inimigo dele, não. Então, se você está vivendo num caminho que não está agradando a Deus e alguém ir lá com amor te mostrar a verdade, agradeça a ele. Tá? Que são poucos que estão fazendo isso. As pessoas querem mais que você se perca. A maioria não está nem aí. Quando alguém se interessar por você e quiser te ajudar, quiser te abençoar, dá glória a Deus, que são muitos poucos. Tá? Então, Natan, usado por Deus, ele foi muito inteligente. Ele contou uma história para Davi, falou: Davi, pô, chegou um cara aí na cidade aí, e o cara rico deu um banquete para ele, mas em vez do cara matar uma das suas ovelhas, que ele tinha muitas, ele matou a de um vizinho, que tadinho, que só tinha uma. O Davi, que? Esse cara tem que morrer. Aí o Natan falou: esse cara é você, que tu tem um monte de mulher aí, pegou a de um Urias, que só tinha uma. Pronto, entendeu? Então Natan desmascarou Davi ali, e ali caiu a máscara. Entendeu? Ali começa o quê? A mostrar que ele era um homem segundo o coração de Deus. Não pelo pecado que ele cometeu, mas pelo arrependimento que ele teve. Está entendendo? Deus nos vê não tanto pelo pecado que cometemos, porque Deus sabe que você é pecador, que eu sou pecador, que eu erro, que eu faço coisa errada. Agora, Deus está olhando é o arrependimento, se existe isso na tua vida. Se você considera o pecado como uma coisa que afronta a Deus e quer abandonar Ele, aí você vai ter a ajuda de Deus. Mas se você achar que o pecado não tem nada a ver, aí você não tem nada a ver com Deus também. Tá? Então, Davi ele foi julgado aqui, certo? Essa história desmascarou ele. Então,
Davi, como ser humano, como todo ser humano, tem a tendência de julgar com severidade. Tu vê que quando Natan contou a história do cara, do rico, ele julgou logo, tem que morrer. Mas era ele, tá entendendo? Simbolizava ele. Então nós somos assim. Nós julgamos as pessoas no sentido rigoroso, certo? Ele não procurou saber por quê. Ele era para perguntar assim, mas vem cá, mas por que ele, né, pegou a ovelhinha única que ele tinha e não quis as dele? Qual foi o motivo? Aí sim, partindo desse princípio, ele dava a sua opinião. Mas logo, não quer nem saber, julgou logo, mata esse miserável. E era ele mesmo, entendeu? A confissão de Davi. Então Deus lembra a Davi as dávidas que ele dera e expõe, né, a ingratidão do rei, que mesmo recebendo tudo de Deus, por falta de controle e desejo carnal, adulterou, cometeu um assassinato e por fim o informa sobre as consequências. Então Deus falou para Davi, Davi, você jogou a minha lei para as costas. Porque o pecado, ele é primariamente para Deus. Você peca contra Deus, depois o próximo. Quando Davi pecou com Batseba, ele pecou contra Batseba, porque ele era o rei, ela não tinha como recusar, e pecou contra Uria, pecou contra a sociedade ali, ele bagunçou tudo. Mas o pecado, primeiramente, ele é contra Deus, porque quem fala para não pecar é Deus. Então, toda vez que o ser humano peca contra alguém, primeiramente ele está pecando contra Deus. Quando alguém peca matando alguém, primeiramente ele peca contra Deus que falou, não matarás. Entendeu? Então, Davi pecou contra Uria, contra Batseba, contra a família dela, contra todo mundo. Mas primariamente ele pecou contra Deus. É assim que é o pecado. Toda vez que você pecar, ou eu pecar, nós estamos pecando primeiramente contra Deus. Certo? Eu maltratei o fulano ali, maltratou ele, mas Deus é que falou para tu não fazer isso, então você já pecou contra ele. Ok? Somente após Deus, por meio do profeta, confronta, né, o pecado. Hoje nós temos a palavra aí com abundância, né? Você lê a palavra, você já sabe que você está errado. Ok? Não basta confessar. Confessar, sabe o que é confessar? Ela significa concordar com Deus que você está errado. Toda vez, não é para se justificar, Senhor, eu pequei por causa do fulano, eu pequei por causa da esposa, por causa do esposo, por causa do filho. Não, você pecou porque você é pecador. E você tem que assumir o seu erro para poder ter perdão. Então, pecar, confessar o pecado significa concordar com Deus que você está errado e você quer mudar. Está entendendo? É isso que é confessar. É até uma palavra jurídica, que significa confessar, concordar com Deus aqui que você está errado. Toda vez que você vai confessar o seu pecado, você está concordando. Eu já vi pessoas, na hora de confessar o pecado, botavam a culpa em outro. Não, isso aí Deus não resolve. Ok? Bem, o arrependimento sincero de Davi é a misericórdia de Deus. Salmo 51, né, mostra. Você lê o Salmo 51, ali você vai entender o arrependimento profundo de Davi. Salmo 32 e Salmo 51. Essa experiência levou Davi a um verdadeiro arrependimento. Certo? Compadece de mim, pequei contra ti somente pequei, não retire de mim o teu Santo Espírito. Ali ele desceu até o pó. Ele viu Davi perder, né? Davi lembra de Saul, né, que o Espírito Santo se retirou de Saul. E Davi ficou com medo. Poxa, ele caiu em si, ele falou, caramba, meu pecado foi terrível. E ficou com medo do Espírito Santo sair da vida dele. Aí ele falou, Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Ele desceu, ele se arrependeu mesmo, mas a colheita chegou. Né? Não quer dizer porque eu me arrependi, que se a semeadura foi muito longa, muito grande, a colheita também. Né? Se eu semeei muita coisa, eu vou colher muita coisa. Se o pecado ali, a semeadura foi pouca, a colheita é pouca também. Né? Bem, reconhece a importância da presença de Deus e do Espírito Santo.
não me lance fora da tua presença. Olha a oração dele no Salmo 51. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. O Senhor é bom e ele teve misericórdia de Davi. Deus não lançou ele, como fez com Saul, para fora da presença dele e nem retirou o Santo Espírito dele. Por quê? Porque houve arrependimento. Se Saul, rei Saul, se arrepende também e faz igual Davi, Deus também não ia tirar o Espírito Santo dele, certo? E deixar que entrasse um demônio. Mas não houve arrependimento em Saul. Agora, no rei Davi, houve arrependimento. Então, Deus não tirou o Espírito Santo dele, não lançou ele fora da presença dele, não permitiu que um demônio entrasse nele. Então, querido, pecar, Deus sabe que tu é pecador. Agora, Deus quer ver o quê? Arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos. Ok? Então, Deus te abençoe. E estamos indo agora para a lição de número 3. Deus te abençoe. Tamo junto.